Stephanie, o meu cliente acha caro fazer tratamento terapêutico, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você cliente, ele está disposto a pagar por resultado. Ele está disposto a pagar por resultado. Infelizmente, dentro das práticas integrativas, dentro das terapias naturais, o cliente não vem para o terapeuta em primeiro lugar. Por que ele não vem? Porque nós, terapeutas, ainda não atingimos um patamar de entregar resultado para o cliente. Então, ele vê aquilo como a última alternativa. Já tentei de tudo, e daí agora eu vou tentar aqui o terapeuta para ver se funciona. Então, em primeiro lugar, precisa mudar isso. Por isso que eu falo para vocês, tratar o problema do cliente na raiz é indispensável. Senão você vai ficar sempre alimentando esse vórtice para você, para sua profissão e para a categoria inteira, de que terapeuta não trata sintoma, de que terapeuta não entrega, de que terapeuta só trata sintoma, de que terapeuta não entrega resultado. Sendo que quando a gente trata na raiz, a gente entrega resultado sim, e resultado rápido, e resultado definitivo que o cliente não vai perder. Ontem, na mentoria com os alunos da formação, eu tive duas alunas lá dentro que eram alunas de outros cursos meus que vieram para a formação. E dentro do curso, ontem elas estavam contando o testemunho delas, que elas já passaram pelo DAMI, porque eu apliquei o DAMI nelas há alguns meses atrás, e desde então, uma delas já vai fazer 1 ano, e desde então elas estão com a saúde boa, conseguiram emagrecer e não voltaram o peso, uma que tinha dor nas costas, a dor nunca mais voltou. E elas falavam, foi a melhor decisão da minha vida, porque resolveu o meu problema. E daí, gente, o cliente está disposto a pagar para aquilo que resolve. Quando o cliente vem para você não tem como mudar isso. Mas ele veio porque é a última opção dele. O que eu vou fazer para mudar isso? Você não tem como mudar isso agora. Mas o cliente precisa sair do seu tratamento entendendo, sabe aquele sentimento de, nossa, eu devia ter procurado a Stephanie primeiro, eu devia ter procurado a Márcia primeiro, eu devia ter procurado o Isaías primeiro, eu devia ter procurado a Fábio primeiro, porque ela realmente tem a solução para o meu problema, porque ela realmente vai tratar o meu problema na raiz. Então esse é o pensamento, essa é a lógica que você tem que trazer para a sua prática. Porque uma vez que esse cliente sai com esse pensamento, nossa, eu deveria ter vindo aqui em primeiro lugar, o que ele vai fazer? Quando ele estiver numa conversa com um amigo dele, que está com um problema parecido, ou que está com algum problema de saúde, o que ele vai falar? Vai lá na Márcia, vai lá no Isaías, vai lá na Fábio, vai lá naquele enteroterapeuta, porque ele vai resolver teu problema. Eu gostaria de ter ido lá e não ter gasto todo o dinheiro que eu gastei em coisas que não funcionaram. Então, consegue entender a lógica aqui? Foco no resultado. A hora que você focar no resultado, aquele cliente vai te valorizar. E aquele cliente te valorizando, ele te indica para outras pessoas que já vão vir com uma concepção de valor de você, que já vão vir olhando para você como autoridade naquilo que você faz. E daí lembra que eu falei, quando as pessoas olham para você, ou elas pensam em você, ou elas lembram de você, qual é a palavra que vem na mente delas, qual é a imagem que vem na mente delas. E aqui a gente começa a formar isso. As pessoas vão pensar em você, vão falar assim, nossa, aquele enteroterapeuta resolve o problema. E é isso que a gente quer. É essa transformação que a gente quer. O segundo ponto que eu quero abordar aqui é que tipo de cliente, que tipo de paciente você é. O ditado diz que a gente atrai os opostos, mas não é assim. A gente atrai o semelhante. A gente vibra numa frequência e a gente atrai tudo aquilo que vibra na mesma frequência. A gente não atrai oposto, a gente atrai semelhante.
Então, se você é o cliente que reclama de pagar o valor da consulta do terapeuta, se você é o cliente que não vai fazer tratamento terapêutico, que não vai cuidar de você, que não investe nisso, que não valoriza o trabalho de outros terapeutas. Se você é o cliente que fica pedindo jeitinho pro terapeuta, olha, isso aqui eu não consigo fazer. Dá para você adaptar aqui para mim? Isso aqui eu não quero fazer, isso aqui me tira da zona de conforto. E você fica dando um jeitinho, pedindo um jeitinho, que tipo de cliente você vai atrair? Que tipo de cliente você vai atrair? Gente, eu sei, assim, todas as fases da minha profissão até agora, eu sei exatamente, eu sempre faço muito esse raciocínio, o tipo de cliente que eu atraía. Porque era o tipo de pensamento que eu tinha na época, porque era o tipo de comportamento, era o tipo de crença que eu tinha para mim naquele momento. E daí a gente quer culpar o cliente. Porque é o cliente que não quer pagar a minha sessão. Não é o cliente o problema. É você. Precisa mudar a frequência. Precisa mudar o pensamento para deixar de atrair esse cliente. Então, se você só atrai cliente que não te valoriza, que não quer pagar a sua sessão, primeiro, entregue resultado. Segundo, comece a se valorizar. Comece a valorizar o trabalho de outros terapeutas. Comece a buscar ajuda e valorizar aquela ajuda. Quando você tem um problema, um terapeuta natural é a última pessoa que você procura, o teu cliente vai fazer a mesma coisa com você. Essa história, gente, de agradar o cliente, porque senão o cliente não volta. Deixa eu adaptar isso aqui, porque esse cliente aqui... Nossa, eu quero muito que ele volte. Não negocie. Tá? Dentro do dummy, o que mais acontece dentro do dummy é as pessoas quererem negociar. Mas eu posso não fazer isso daqui? Eu posso não fazer aquilo ali? Eu pergunto para a pessoa, por que você não quer fazer? Você tem uma alergia que você realmente não pode ter contato com esse alimento? Qual que é o problema? Se é algo nesse sentido, ok, a gente vai mudar, a gente vai adaptar. Agora, se a pessoa não quer fazer porque ela não quer sair da zona de conforto, não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu mudo o protocolo, ela já tá dando um jeitinho antes de começar. Ela não vai fazer o programa, ela não vai seguir o protocolo até o final. Se ela não seguir o protocolo até o final, ela não vai ter resultado. Se ela não tem resultado, ela leva o meu nome pra lama. Porque ela vai falar, eu fui, a Stephanie foi mais uma terapeuta que eu tentei e não deu certo. Porque ela não seguiu o protocolo. Porque eu fiquei tentando agradar o cliente. O nosso trabalho não é agradar o cliente. O cliente já faz isso, ele já fica tentando se agradar o tempo todo. E é por isso que ele chegou Ele chegou nessa doença. Ele chegou nesse problema de saúde. Por causa das escolhas dele. Então a gente não tá lá para ficar agradando ele. A gente tá lá para resolver o problema dele. Olha só que interessante, essa história é bem engraçada mesmo. Tem a mulher do meu pai, ela volta e meia, ela começa a adotar uns gatinhos da rua aí que aparece, né? E ela adotou um gatinho que tava vindo pra casa dela, ela colocava comida e ele comia e ia embora. Até que um dia ele ficou e não foi mais embora. E daí ela falava assim, nossa, ele tem uma pintinha aqui, e começou a mexer e meu pai tirava sarro dela. E daí ela foi mostrar pro meu pai pegou, olhou e falou assim, nossa, mas isso aqui é um carrapato. E daí ele pegou um alicate, tirou e mostrou pra ela que era um carrapato. E daí ele começou a tirar sarro dela, que ela tava fazendo carinho no carrapato, né? E quantas vezes nós, terapeutas, ficamos fazendo carinho no carrapato do cliente? A gente fica ali tentando agradar aquele cliente. A gente fica ali comprometendo a nossa técnica, comprometendo o resultado para o cliente voltar. Para o cliente não se
não ficar chateado. Você precisa se livrar disso.